Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui então com a semana 2 do nosso PET 3, terceiro bimestre. O tema da nossa aula dessa semana é expressões algébricas. Peço que vocês estejam com o PET de vocês em mãos para facilitar a compreensão do conteúdo. Definição de expressões algébricas. Expressão algébrica é uma expressão matemática formada por letras e números, ou somente por letras. Então, a partir de agora, nosso estudo da matemática não vai aparecer mais só números. Agora a gente vai ter algumas expressões onde nós teremos letras misturadas com o número. Vocês já devem ter visto aí em algum momento uma expressão x mais 2 ou 5x mais 7. Então, geralmente aparece o x, ou o y, ou o z. Algumas vezes o a e o b, tá? Mas o que significa essa letra? Uma letra dentro de uma expressão algébrica sempre vai ter um valor numérico, porém nem sempre vai ser dado esse valor. Então, quando a gente tem um valor desconhecido, nós temos ali a opção de colocar uma letra no lugar do valor desconhecido. Então, por exemplo, a gente tem assim uma seguinte situação: uma corrida de táxi. Para fazer o cálculo a ser cobrado numa corrida de táxi, o taxista vai usar a seguinte expressão: ele vai pegar a quilometragem rodada, ele vai multiplicar por 2 e acrescentar R$10 de taxa fixa. Por quê? Essa taxa fixa de R$10 é o que vai suprir os custos fixos, os gastos fixos que ele tem. Por exemplo, o que ele paga lá no ponto, ou sei lá, uma manutenção no carro. Então, ele vai cobrar essa taxa fixa de R$10 mais 2 vezes a quilometragem rodada. Então, por exemplo, eu sou uma passageira, fui a primeira passageira do dia. Eu rodei e fiz uma corrida de 50 quilômetros com esse taxista. Então, quanto que eu vou pagar? 2 vezes 50 mais 10, né? Então, vai ficar 2 vezes 50, R$100, mais 10, R$110 vai ficar a minha corrida, né? Um outro passageiro, o segundo passageiro, fez uma corrida de 3 quilômetros, uma corrida rápida. Como que ele vai fazer esse cálculo? 2 vezes a quilometragem mais 10, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 10, R$16. Então, notem que esse valor que é atribuído à corrida, ou seja, a quilometragem, ele é variável, depende. Cada passageiro vai andar uma quilometragem diferente. Eu andei 50 quilômetros, o próximo passageiro andou 3 quilômetros. Um terceiro passageiro pode andar, sei lá, 10 quilômetros. Então, varia. Por esse motivo, a gente tem essa letra no lugar. Então, qual que vai ser a expressão algébrica que representa o preço da corrida? 2 vezes x mais 10. Por que x? Porque é um preço que varia, é um valor que varia. Se chama variável. Então, toda vez que nós tivermos uma letra dentro de uma expressão, essa letra receberá o nome de variável, tá bom? Porque é um valor que pode variar de acordo com cada situação, ok? Nós temos um segundo exemplo aqui, que agora esse exemplo está no PET. Por exemplo, observe o retângulo a seguir. Nós temos um retângulo azul, onde os lados menores têm o valor de A e os lados maiores têm o valor de B. Sabemos que perímetro é a soma dos lados de um polígono. Por isso, podemos afirmar que o perímetro da figura ao lado é A mais B mais B, ou seja, 2A mais 2B. Eu tenho A mais A, ou seja, 2A, B mais B, 2B. Então, qual que vai ser a nossa expressão que representa o perímetro? 2A mais 2B, ou seja, 2 vezes A mais B, tá? Então, pode ser ou 2 vezes A mais B ou 2A mais 2B. As duas maneiras estão corretas de
e colocar essa expressão que representa o perímetro. Depois a gente tem valor numérico de uma expressão algébrica. Aí o valor numérico, gente, é igual eu falei, depende de cada situação para aquela variável ter um valor. Ou seja, no caso da corrida de táxi, na minha corrida, qual foi o valor numérico da expressão? Foi o valor total que eu vou pagar. Então, por exemplo, se eu corri 50 quilômetros, vai ser 2 vezes 50 mais 10, ou seja, 110. O valor numérico da expressão é 110. Agora, toda vez que eu for calcular o valor numérico da expressão, eu preciso ter o valor da letra. Então, terá que ser dado no exercício um valor para ser atribuído àquela letra, para que então a gente consiga calcular o valor numérico, tá bom? Então, a gente tem aqui o exemplo do PET, explicando certinho o valor numérico. A gente tem aqui, ó, o valor numérico da expressão A menos 2B dividido por 2 para A igual a 10 e B igual a menos 6. Ou seja, o A é 10 e o B é menos 6. O que você vai fazer? Onde tem A, você substitui por 10. Onde tem B, você substitui por menos 6, faz todas as continhas e chega lá no resultado final, que é 11. Ok? Pessoal, a gente tem aqui termo algébrico. O que é termo algébrico? Por exemplo, cada termo, ele é como se fosse assim, vamos pensar em frutas. Se eu tenho uma cesta de frutas, se eu tenho laranja, maçã e banana. Cada fruta é um termo, tá? Então, se eu for somar, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 maçãs, 2 bananas e 4 laranjas. Ou seja, eu posso somar maçã com maçã. Eu não vou falar uma maçã, uma maçã, uma maçã. Eu vou falar 3 maçãs, certo? Se eu tiver 4 bananas, eu não vou falar uma banana, banana, banana e banana. Eu vou falar 4 bananas. Ou seja, eu somei banana com banana, maçã com maçã, laranja com laranja. Eu não posso somar banana, por exemplo, maçã com banana. Tenho 3 maçãs, 4 bananas. Ah, então eu tenho 7 bananas. Não, eu vou somar maçã com maçã, banana com banana. Banana com banana. Não, banana com banana. Então, o que vai ficar? Cada termo deve ser somado separadamente. Por exemplo, se eu tiver 2 letras na expressão, sei lá, A mais B, mais B mais B. Ou seja, A mais A, B mais B mais B. Então, eu não posso somar A com B e falar 5AB. A é A, B é B. Então, eu tenho 2 As mais 3 Bs, tá certo? Eu não posso somar A com B, porque A é um termo, B é outro termo. É como o exemplo das frutas, tá certo? E se for um número sozinho, por exemplo, A mais B mais B mais B mais 7. Então, como que vai ficar essa expressão? 3As, A mais A mais A. Falei 2A ou 3A? Ah, não sei, não interessa. Eu vou somar A com A, B com B e número sozinho com número sozinho. Então, o que vai ficar? 3As mais 2Bs mais 7. 7 sozinho. Ou seja, eu tenho 3 termos. Cada coisa é uma coisa, ou seja, A, B e número sozinho. Entenderam? Então, não se soma termos diferentes, ok? Soma. Multiplicação é outra história, tá certo? Para multiplicar termos, aí sim a gente pode multiplicar esses termos, mesmo sendo termos diferentes, a gente junta eles. Por exemplo, 3 vezes A, 3A, certo? E se tiver 2A ao quadrado vezes 7A. Eu multiplico número com número. Por exemplo, 2 vezes 7, 14. A ao quadrado vezes A,
vai ficar A ao cubo, porque eu mantenho a base e somos expoentes na multiplicação, tá bom? Isso daqui é propriedades das potências, tá bom? Depois nós temos aqui a sequência numérica e as atividades. Eu vou deixar um vídeo para vocês, para que vocês possam ter o suporte para fazer as atividades. Qualquer dúvida eu estou à disposição durante o horário de aula de vocês. Podem me chamar lá pelo Conexão Escola, que eu estou à disposição, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.